O engano na Avenida Paulista. E se a mulher que destruiu seu passado fosse forçada, 25 anos depois, a enfrentá-lo para garantir seu futuro? Nos penthouses iluminados que dominam a vibrante Avenida Paulista em São Paulo, uma traição cruel despedaçou um casamento que parecia perfeito. Um poderoso CEO do setor imobiliário, Roberto Drummond, repudia friamente sua esposa grávida, Elisa Ferraz, para consolidar seu poder ao lado de sua ambiciosa amante, Isabela Ribeiro. Ele a deixou sem nada além de um coração partido e o filho que ele jamais se incomodaria em conhecer. Mas o destino, como a Inquisição, tem uma memória longa e implacável. 25 anos depois, o Tribunal Federal de Justiça de São Paulo se torna o palco do acerto de contas definitivo. Um novo juiz, conhecido por sua integridade de ferro forjado, é designado para um caso histórico de fraude corporativa. A acusada é a implacável Isabela Drummond, né Ribeiro. O juiz é o magistrado Jaime Ferraz, o filho que Roberto abandonou. Fique conosco enquanto desvendamos uma história onde a balança da justiça é sustentada pela mão da vítima. Você acredita que existe a vingança perfeita? Conte-nos nos comentários se o juiz deveria assumir este caso. O penthouse e a traição fria, o loft na rua Oscar Freire, com vista para os jardins, não era apenas uma casa, era uma declaração. Eram mais de 2.000 metros quadrados de mármore de Carrara, janelas do chão ao teto e arte contemporânea que gritava poder consolidado. Este era o domínio de Roberto Drummond, o CEO e fundador da Drummond Global Brasil, um homem que havia devorado o mercado logístico e de fundos de investimento sul-americanos, com a mesma graça predatória que usava para se dirigir a um conselho de administração. Ao seu lado, o acessório perfeito para seu império era Elisa Ferraz de Drummond. Ela não era um produto do mundo dele. Ela era, ele pensava frequentemente, a última coisa genuína que ele possuía. Elisa, educada no elegante bairro dos Jardins, tinha uma inteligência serena e um calor que suavizava as arestas de Roberto. Ela dirigia 3 das fundações de caridade mais importantes da cidade, não pelas fotos, mas porque realmente acreditava em seu trabalho. Naquela noite, eles celebravam o evento anual da Fundação Drummond. Homens em ternos sob medida de alfaiataria italiana e mulheres com diamantes de lapidação brilhante enchiam o espaço, o ar espesso com o aroma da opulência e o sussurro de alianças estratégicas. Roberto, querido, um murmúrio melífluo cortou a conversa. Era Isabela Ribeiro, uma jovem e perspicaz analista de seu departamento de fusões e aquisições. Ela era tudo o que Elisa não era. Morena, com um olhar penetrante que não apenas olhava para você, mas o avaliava. Ela usava um vestido carmesim que parecia pintado em sua figura, um corte deliberado de cor em uma sala cheia de tons neutros elegantes. "Ei, Isabela, você fez um trabalho incrível com o fundo de Nova York", disse Roberto, sua voz um barítono profissional, mas seus olhos se detiveram uma fração de segundo demais. Elisa, parada por perto, sentiu um arrepio familiar de desconforto. Estava acontecendo há 6 meses, as noites que Roberto atribuía a fechar o mercado asiático. Os repentinos telefonemas sussurrados na varanda, a maneira distante, quase clínica, com que ele havia começado a olhá-la. Ela levou uma mão à barriga, uma curva pequena e quase imperceptível. Era o segredo deles, sua âncora. Ela estava grávida de 3 meses. Ela estava esperando o momento perfeito para lhe contar, um momento para quebrar essa nova tensão e trazê-lo de volta para ela. Mais tarde naquela noite,
Depois que o último convidado se retirou, Elisa encontrou Roberto em seu escritório, olhando para o skyline de São Paulo. As luzes da cidade se refletiam em seus olhos, mas ele parecia não ver nada. Roberto, ela disse suavemente, podemos conversar? Estou ocupado, Elisa. Este acordo de Singapura pode esperar, ela disse, sua voz agora mais firme. Ela caminhou e parou na frente dele, bloqueando sua visão. Eu tenho algo para te dizer. Algo maravilhoso, não é? Ele a encarou, sua expressão indecifrável. O que é? Elisa respirou fundo. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela pegava as dele e as colocava sobre sua barriga. Nós vamos ter um bebê. Ela observou o rosto dele, esperando choque, alegria, euforia. Ela não obteve nada disso. O rosto de Roberto Drummond ficou inexpressivo. Era a mesma expressão que ele fazia para um membro hostil do conselho logo antes de uma execução corporativa. Ele não retirou as mãos. Ele simplesmente as deixou cair sem vida. Um bebê? Ele disse. As palavras eram planas, mortas. Sim, ela sussurrou, a alegria em seu peito se transformando em gelo. Não é maravilhoso? Elisa, ele disse, virando-se e caminhando até sua mesa. Ele pegou um envelope grosso de cor creme. Precisamos discutir a reestruturação. Reestruturação? Do que você está falando? Roberto, você me ouviu? Eu ouvi, ele disse sem olhá-la. Ele deslizou o envelope sobre a mesa de mogno polida. Isso é de Arthur Vasconcelos, meu advogado. Estou pedindo o divórcio. Elisa ficou olhando para o envelope. Seu sangue congelou. Seu advogado? E estou mudando Isabela para a suíte de hóspedes amanhã enquanto isso se resolve. É hora de consolidar meus ativos. O mundo de Elisa se inclinou. O quarto, o mármore, o vidro, tudo se misturou em um vórtice de dor. Isabela? Ela engasgou. Aquela garota do vestido vermelho. Roberto, não. Eu estou grávida do seu filho. Ele finalmente a olhou. Seus olhos não estavam zangados nem tristes. Estavam entediados. Eram calculistas. Isso, disse Roberto Drummond, ajeitando a gravata. É uma complicação infeliz para você, não para mim. Você vê, Elisa, nos negócios você corta suas perdas. Você não dobra a aposta em um investimento fracassado. Ele se virou para a janela, a cidade brilhante refletindo sua ambição. Você terá notícias de Arthur pela manhã. Ele será generoso, tenho certeza, dentro do razoável. Elisa ficou congelada, a mão sobre o estômago, um grito silencioso preso em sua garganta. Ela acabara de anunciar a criação de uma nova vida. E, em resposta, ele acabara de anunciar a execução da dela, o desmantelamento corporativo. Os dias que se seguiram não foram um divórcio, foram um desmantelamento corporativo. Elisa aprendeu rapidamente que o homem que ela amara por 7 anos não existia. Em seu lugar estava Roberto Drummond, o CEO. E ela não era mais uma esposa, mas sim uma entidade hostil que deveria ser gerenciada e neutralizada. Arthur Vasconcelos, o advogado de Roberto, era um tubarão em um terno de 30 mil. Eles se reuniram em uma sala de conferências estéril no 5º andar do edifício da Drummond Global Brasil. Senhora Drummond? Começou Vasconcelos com um sorriso que nunca atingiu seus olhos. Roberto está preparado para ser muito equitativo. Ele deslizou um pedaço de papel sobre a mesa. Era uma oferta de acordo. Elisa não era tola. Ela havia lido seu próprio acordo pré-nupcial anos atrás. Ela tinha direito a 20% de seus ativos adquiridos durante o casamento. Com o crescimento explosivo da Drummond Global, isso significava que ela tinha direito a uma fortuna. O número no papel não era uma fortuna.
era um insulto. Era o suficiente para comprar um bom apartamento na periferia. Talvez. Dinheiro de vá embora e não volte. Isso é um erro, disse Elisa, sua voz trêmula, mas fria. O pré-nupcial estabelece... O que? Ah, o pré-nupcial, interrompeu Vasconcelos. Sim, um documento. Mas os documentos, senhora Drummond, estão sujeitos à interpretação. E, claro, os ativos são um conceito muito fluido. O que isso significa? Significa, disse Vasconcelos inclinando-se, que a Drummond Global tem passado por uma significativa, e devo dizer brilhante, reestruturação nos últimos 8 meses. Holdings offshore. Novas empresas de fachada. O valor em papel dos ativos domésticos do Sr. Drummond, aos quais o pré-nupcial se aplica, é o que você vê naquele papel. Elisa olhou fixamente. Ele escondeu o dinheiro. Ele estava planejando isso por 8 meses. O Sr. Drummond é um estrategista brilhante, disse Vasconcelos, nos negócios e na vida. E Isabela, corrigiu Vasconcelos, a senhorita Ribeiro tem sido inestimável nesta transição. Seu conhecimento de direito financeiro internacional é verdadeiramente singular. A traição era mais profunda do que ela jamais imaginara. Não foi um caso repentino e apaixonado. Foi um golpe de estado frio e calculado. Isabela não apenas seduziu seu marido, ela ajudou ativamente a liquidar todo o futuro de Elisa. E o bebê? A voz de Elisa mal era audível. O sorriso de Vasconcelos desapareceu. O Sr. Drummond se mostra cético quanto ao timing. Ele contestará a paternidade, é claro. Uma longa e, sem dúvida, pública batalha judicial. A menos, é claro, que você aceite a oferta atual e concorde com um acordo de não divulgação que cubra tudo, para todo o sempre. Era um cheque-mate. Ele estava ameaçando arrastá-la, grávida e humilhada, pelos tabloides, pintando-a como uma mentirosa e uma caçadora de fortunas, enquanto a verdadeira caçadora de fortunas estava redecorando o penthouse deles. Naquela noite, Elisa não apenas fez as malas, ela se apagou. Ela recuperou seu sobrenome de solteira, Elisa Ferraz. Ela pegou a pequena herança que sua avó havia deixado, vendeu as joias que Roberto havia dado a ela. De qualquer forma, elas pareciam veneno em sua pele. E comprou uma passagem de trem de ida para Curitiba. Enquanto o trem partia da Estação da Luz, ela viu a Torre Drummond Global, a torre dele, recuando no skyline. Isabela Ribeiro já estava lá. Fotos de paparazzi a haviam capturado se mudando, não pela entrada de serviço, mas pelo lobby principal, ousada e triunfante. 2 dias depois que Elisa chegou a Curitiba, o divórcio foi finalizado. Ela assinou os papéis em um cartório lotado que cheirava a café velho. 7 meses depois, em um pequeno hospital no bairro de Santa Felicidade, Elisa Ferraz deu à luz um filho. Ele tinha os olhos dela, mas o queixo, determinado de Roberto. Ela o abraçou. A dor e a humilhação do último ano desapareceram em um amor feroz e protetor. Olá, Jaime, ela sussurrou beijando sua testa. Jaime Ferraz, somos só você e eu prometo que nunca deixarei ninguém te machucar. Vou te ensinar tudo sobre integridade, justiça e honra. Todas as coisas que ele nunca conheceu. 25 anos de contraste. A forja do juiz. O império de Roberto e Isabela Drummond cresceu e se tornou um colosso. A Drummond Global Enterprises, agora com Isabela como CEO, tornou-se notória por sua expansão implacável. Eles compravam concorrentes, os despojavam de seus ativos e demitiam milhares,
enquanto sua riqueza pessoal disparava para dezenas de bilhões. Eles tiveram uma filha, Sophia Drummond, criada por uma equipe de babás e que se tornou um rosto notório da imprensa de fofoca, famosa por suas aparições desastrosas em reality shows e seus hábitos com drogas de grife. A vida de Roberto era uma fortaleza de vidro e aço, opulenta, impressionante e absolutamente fria. Raramente, se é que alguma vez ele pensou no filho que havia descartado como um investimento fracassado. No Paraná, a vida foi construída sobre uma fundação diferente. Elisa Ferraz criou Jaime em um modesto apartamento de 2 quartos no bairro de Batel. Ela trabalhou como assistente jurídica durante o dia e se matriculou na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná à noite. Ela não apenas se tornou advogada, ela se tornou uma guerreira. Elisa se juntou à Sociedade de Assistência Jurídica, lutando contra locatários abusivos, pelos inquilinos, pelos cônjuges em casos de abuso doméstico, por todas as pessoas que os Roberto Drummonds do mundo esmagavam sem pensar 2 vezes. Ela nunca envenenou Jaime contra o pai, simplesmente lhe disse a verdade, uma vez, quando ele era adulto o suficiente para perguntar se seu pai. Ela lhe disse uma noite na hora do jantar, quando ele tinha 12 anos. É um homem de muito sucesso, mas ele tomou uma decisão. Ele escolheu seus negócios em vez de sua família. Ele escolheu o dinheiro em vez da honra. Essa é a vida dele, não a nossa. Essa conversa acendeu um fogo em Jaime. Ele viu a exaustão de sua mãe, sua dignidade tranquila, sua luta implacável pelas pessoas que não tinham ninguém. Ele não queria o dinheiro de seu pai, nem seu sobrenome. Ele queria desfazer o que seu pai representava. Ele herdou o intelecto afiado e a ambição de Roberto, mas os filtrou através da profunda empatia e do inabalável senso de justiça de Elisa. Jaime era brilhante. Ele se formou em primeiro lugar em sua turma. Ele ganhou uma bolsa de estudos integral para a Universidade de São Paulo e depois se mudou para a capital. Ele não foi para o direito corporativo, onde poderia ter dado seu preço. Ele se juntou ao Ministério Público Federal no Tribunal Federal de Justiça. Ele queria estar na arena. Jaime Ferraz tornou-se um promotor conhecido por sua precisão cirúrgica e sua absoluta falta de medo. Ele não apenas processava, ele desmantelava. Sua especialidade eram os crimes financeiros complexos. Ele adorava desmantelar os criminosos de colarinho branco, arrogantes e intocáveis, que acreditavam que a lei era para outras pessoas. Seu sucesso foi meteórico. Após 8 anos como promotor, sua reputação de integridade e intelecto era tão profunda que, quando uma vaga se abriu no Banco Federal do Tribunal Federal de Justiça, seu nome estava no topo da lista. Aos 34 anos, Jaime Ferraz se tornou um dos juízes federais mais jovens nomeados na história recente do Brasil. O ilustríssimo magistrado Jaime Ferraz comprou para sua mãe um belo apartamento na área de Higienópolis, com vista para a mesma cidade que uma vez havia sido sua prisão. No dia de sua posse, Elisa estava na sala lotada, seus olhos marejados de lágrimas enquanto seu filho vestia a toga preta. Ele era a encarnação viva e respiratória de sua vitória. Jaime nunca usou o nome de seu pai, nunca o contatou. Para ele, Roberto Drummond era apenas mais uma manchete, um símbolo da corrupção que ele havia jurado combater. Era um fantasma, um conto de advertência. Ele não tinha ideia de que o fantasma estava prestes a caminhar para sua sala de justiça. A ruína da imperatriz, a queda de Isabela Drummond, não aconteceu de repente. Foi uma obra-prima de arrogância, uma morte por 1000 cortes,
todos auto-infligidos. Como co da Drummond Global Brasil, Isabela era o verdadeiro motor da empresa. Roberto havia se tornado a figura de proa, o leão envelhecido, que desfrutava da reputação enquanto Isabela fazia o trabalho sujo. Ela era mais ousada que Roberto, mais imprudente. Ela não apenas dobrava as regras, ela as reescrevia. Seu grande projeto era a Iniciativa Fênix, uma aquisição multibilionária de empresas de energia sustentável em toda a América do Sul. Destinava-se a lavar a imagem da Drummond Global e ser sua conquista culminante. Mas a Iniciativa Fênix era uma mentira. As empresas que Isabela estava adquirindo eram em sua maioria sem valor. Eram empresas de fachada, muitas das quais ela controlava secretamente através de um labirinto de contas offshore, registradas no Panamá e nas Ilhas Cayman. Ela não estava comprando ativos. Ela estava desviando o capital da Drummond Global diretamente para seus próprios bolsos. Era uma fraude surpreendentemente complexa. A denúncia, o primeiro fio, foi puxada por um jovem e faminto analista da CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Um algoritmo sinalizou uma transferência bancária irregular de 50 milhões de reais para uma holding panamenha chamada Apex Solutions, uma entidade que parecia não ter funcionários nem escritório. A CVM começou a investigar. Eles o fizeram por 2 anos. O que encontraram foi uma empresa criminosa tão vasta que os chocou. Eles encaminharam o caso ao Ministério Público Federal, o antigo terreno de Jaime Ferraz. Os federais construíram seu caso com o mesmo cuidado meticuloso que o próprio Jaime teria usado. Eles convenceram um contador júnior aterrorizado a cooperar. Eles obtiveram escutas telefônicas. Eles rastrearam o dinheiro do Panamá até um cofre privado em Genebra. Tudo sob um pseudônimo, I. Rossi. A acusação foi explosiva. Isabela Drummond foi presa pela Polícia Federal em sua mesa favorita, no restaurante The Oimi, no meio do almoço. Ela foi acusada de 28 crimes de fraude, lavagem de dinheiro e conspiração. A mídia enlouqueceu. Era o maior caso de colarinho branco da década. E então veio a distribuição judicial. O caso, o Estado contra Isabela Drummond, foi distribuído por sorteio aleatório. Ele pousou na mesa do ilustríssimo magistrado Jaime Ferraz. Jaime viu o nome no arquivo. Drummond. Seu coração não parou. Simplesmente ficou frio. Era ela, a mulher do vestido vermelho. A mulher que havia ajudado a destruir sua mãe e os jogado na escuridão. Sua secretária, uma jovem chamada Sara, olhou para ele. Excelência, o senhor sabe quem ela é, não sabe? É a esposa de Roberto Drummond. Isso vai ser um circo. Jaime olhou para o arquivo. Ética. A lei era clara. Qualquer aparência de parcialidade era motivo de impedimento. E este era o pai de todos os vieses. Ele deveria se declarar impedido. Deveria entregá-lo ao juiz Martins ou ao juiz Chen. Era o seguro, o simples, o ético. Ele pensou em sua mãe trabalhando em 3 empregos enquanto ele era um bebê. Pensou nela chorando à noite quando pensava que ele estava dormindo. Pensou no rosto presunçoso e triunfante de Isabela Drummond na capa da Forbes Brasil. E então ele pensou em seu juramento: administrar a justiça sem respeitar as pessoas e fazer igual direito ao pobre e ao rico. Eu posso ser imparcial. Eu sei que posso. Eu serei mais duro comigo mesmo, mais rigoroso, mais exigente do que qualquer outro juiz. Eu não darei a ela um pingo de viés, nem a favor, nem contra. Eu serei o instrumento puro e incorrupto da lei. Eu mostrarei a ela e ao mundo como era a verdadeira justiça. Sara, disse Jaime, sua voz calma e firme.
Limpe minha agenda para a conferência pré-julgamento e traga-me todas as apresentações do Ministério Público e da Defesa. Eu não me declaro impedido. Os olhos de Sara se arregalaram. O senhor tem certeza, Excelência? Eu nunca estive mais certo de algo na minha vida, disse Jaime abrindo o arquivo. A senhora Drummond foi designada para o seu juiz. Vamos trabalhar. O fantasma no banco das testemunhas. O Tribunal Federal de Justiça era uma fortaleza de justiça. A sala 26B, a sala de Jaime, era um grande salão com painéis de carvalho e estava lotado. O julgamento de Isabela Drummond era o ingresso mais cobiçado da cidade. Isabela Drummond entrou flanqueada por uma equipe legal de alto preço. Ela parecia diminuída, a triunfante COO, desaparecida. Em seu lugar, uma mulher em um austero terno bege, seu cabelo escuro preso com força. Ela parecia pálida, mas seus olhos ainda eram desafiadores. Ela examinou a sala. Seu olhar deslizou sobre Jaime sem um indício de reconhecimento. Para ela, ele era apenas um juiz, um funcionário em seu caminho. "Todos de pé!" gritou o oficial de justiça. Jaime entrou de seus aposentos. Sua toga preta se assentou ao seu redor. A sala ficou em silêncio. Ele se sentou. O peso do momento pousou sobre ele. Ele olhou para a acusada. "Este tribunal está agora em sessão", disse Jaime, sua voz ecoando na sala. "O caso de o Estado contra Isabela Drummond. Ambas as partes estão prontas para apresentar suas declarações de abertura?" O julgamento começou. Por 2 semanas, o Ministério Público expôs metodicamente seu caso. Eles apresentaram transferências bancárias, registros e o testemunho incriminador do contador que eles viraram. Era um retrato clínico e devastador da ganância. Jaime presidiu com uma calma glacial, rejeitando e admitindo objeções com precisão de livro didático. Ele não deu à equipe de defesa de Isabela espaço para reclamar de viés. A defesa de Isabela era simples. Ela era uma mulher em um mundo de homens. Ela era a vítima. Ela havia sido manipulada, armada e usada como bode expiatório por seu próprio marido, Roberto Drummond. No 15º dia do julgamento, a advogada principal de Isabela, Patrícia Mendes, levantou-se. "A defesa chama Roberto Drummond ao banco das testemunhas." Um murmúrio percorreu a galeria. As grandes portas nos fundos se abriram e ele entrou. A respiração de Jaime prendeu. Ele não tinha visto este homem pessoalmente em toda a sua vida. O homem que entrou era mais velho, mais grisalho e mais magro do que o da capa da Forbes. Ele parecia quebrado. A arrogância predatória havia desaparecido, substituída por um medo profundo e cansado. Roberto Drummond caminhou até o banco. Ele prestou o juramento. Ele se sentou, suas mãos tremendo levemente. "Senhor Drummond", começou a advogada de defesa, "o senhor foi o CEO da Drummond Global Brasil, correto?" Sim, disse Roberto, sua voz trêmula. "Isabela, sua esposa, era sua cocô?" "Sim." "Quem, senhor Drummond? Estava realmente no comando?" Durante as 4 horas seguintes, a defesa pintou Roberto como uma figura de proa, fraca e distante. Um homem que há muito havia perdido o controle de sua própria empresa. E então eles o pintaram como um conspirador que, ao saber da investigação da CVM, havia plantado provas para fazer de Isabela a única bode expiatório. Jaime observou seu rosto, uma máscara indecifrável. Ele estava julgando um julgamento entre a mulher que destruiu sua família e o homem que o abandonou. O ar em seus pulmões parecia estático. Então foi a vez do Ministério Público para o contra-interrogatório. A procuradora assistente, uma mulher perspicaz chamada Anália Sobral,
Aproximou-se da testemunha. Sr. Drummond, sua esposa alega que o senhor a armou. Isso é verdade? Oh, não, claro que não, disse Roberto com a voz subindo. Eu não tinha ideia do que ela estava fazendo. A empresa de fachada, a fraude, foi tudo ela. Ela controlava as finanças. Eu confiei nela. O senhor confiava nela, repetiu Sobral. Assim como sua primeira esposa, Elisa Ferraz, confiava no senhor. Isso está correto? Objeção, gritou a defesa. Relevância, isso é um assassinato de caráter. Admitida, disse Jaime, sua voz nivelada. Embora seus nós dos dedos estivessem brancos em seu martelo. O júri ignorará a última declaração. Senhorita Sobral, continue. Sobral assentiu. O ponto já estava feito. Ela projetou um novo documento na tela. Sr. Drummond, o senhor pode identificar este documento? Era uma transferência bancária da Drummond Global para a empresa de fachada panamenha, Apex Solutions. Mas esta era diferente. Não estava autorizada por Isabela. Estava autorizada por R.D. Drummond. Roberto olhou fixamente. Eu não me lembro disso. Essa é a sua assinatura, não é? Pressionou Sobral. Parece que sim, mas Isabela, ela lidava com tudo isso. Ela deve ter falsificado. Então seu testemunho, disse Sobral, é que o senhor é um co-conspirador ou um completo idiota? Qual dos dois é, Sr. Drummond? Objeção. Admitida, disse Jaime. Ele olhou para o pai. O homem no banco era um mentiroso, um covarde e um tolo. Ele era patético. Toda a raiva que Jaime havia contido por 25 anos simplesmente evaporou. Foi substituída por uma pena fria e vazia. Este era o homem que sua mãe havia amado. Este era o homem que o havia descartado. Ele não era nada. O julgamento continuou. Mas, enquanto Jaime observava a dinâmica entre Roberto e Isabela, duas cobras devorando-se mutuamente no banco das testemunhas, ele não tinha ideia de que a verdadeira reviravolta, aquela que quebraria o caso e sua própria compostura, ainda estava por vir. O arquivo vintage da vingança. O julgamento estava em sua terceira semana. O testemunho de Roberto Drummond havia prejudicado a defesa, mas também o havia implicado, criando um cenário de dois executivos corruptos. A defesa de Isabela apoiava-se na ideia de que ela era o bode expiatório. O júri parecia confuso. Foi então que o Ministério Público anunciou uma testemunha de refutação surpresa. O Estado chama Maria Santos ao banco das testemunhas. Uma mulher pequena e nervosa de cerca de 60 e poucos anos entrou na sala. Ela parecia aterrorizada. Quem é essa? Sussurrou Isabela em pânico para sua advogada. Senhora Santos, onde a senhora foi empregada nos últimos 30 anos? Eu fui assistente executiva, disse Maria, sua voz suave. Na Drummond Global Enterprises. E para quem a senhora trabalhou especificamente? No início, eu trabalhei para o senhor Drummond. Depois fui designada para a senhorita Ribeiro quando ela foi promovida. Isabela Drummond ficou branca. Você foi a assistente pessoal de Isabela Rossi? Sim, por 28 anos. Eu me aposentei há 2 anos, pouco antes de tudo isso. Senhora Santos, disse Sobral, caminhando lentamente em direção ao banco. Durante seu tempo como assistente da senhora Drummond, a senhora estava ciente de seus negócios financeiros. Objeção, gritou a defesa. Privilégio hearsay. A testemunha pode testemunhar sobre suas próprias observações, advogada, disse Jaime, seus olhos fixos em Maria. Rejeitada, prossiga, senhorita Sobral. Eu vi coisas, disse Maria, suas mãos tremendo. Eu gerenciei seus calendários privados, suas viagens privadas e seus arquivos privados.
coisas que não estavam no servidor da empresa. E o que havia nesses arquivos? Ela era muito particular. Ela guardava livros de contabilidade, os reais, não os que ela dava aos contadores. Ela tinha um cofre privado atrás de um quadro em seu escritório. Ela me fez esvaziá-lo quando soube que a CVM estava investigando. Ela me disse para triturar tudo. E a senhora o fez? Perguntou Sobral. Maria respirou fundo e trêmula. Não, eu não consegui. O que ela estava fazendo estava errado. Ela não era uma boa pessoa. Ela demitiu meu filho da sala de correspondência porque ele ficou doente por uma semana. Ela simplesmente o jogou fora. Depois que eu dei 25 anos a ela, eu guardei uma cópia de tudo em um disco rígido. Eu entreguei ao FBI na semana passada. A sala de justiça explodiu. Isabela avançou gritando: "Cachorra mentirosa! Você era uma secretária! Paga! Ordem!" Jaime bateu seu martelo. "Ordem neste tribunal! Senhora Drummond, mais um acesso como esse, e a senhora será considerada em desacato. Controle sua cliente, advogada." Isabela foi forçada a voltar para seu assento por seus advogados. Seu rosto, uma máscara de ódio puro. Sobral sorriu um sorriso frio e fino. "O Ministério Público deseja apresentar como prova a peça 44B do Povo, o livro Razão Rossi. Era um arquivo digital, projetado nas grandes telas. Era o sonho de um contador forense. Detalhava cada transferência fraudulenta, cada empresa de fachada, cada suborno. Era uma confissão inegável e irrefutável de sua culpa na fraude Fênix. O caso de Isabela havia terminado. Jaime observou impassível. A justiça estava sendo feita. Mas espere, disse Sobral. Tem mais. Senhora Santos, a senhora pode nos indicar a pasta rotulada como arquivo? Maria assentiu. Sim, pasta vintage. Sobral clicou. A pasta se abriu. Continha apenas uma subpasta. Estava rotulada como Acordo FE. Roberto Drummond, que estava sentado na primeira fila como testemunha material, levantou-se de um salto. "O que é isso?" "Sente-se, Sr. Drummond", ordenou Jaime, sua voz rachando pela primeira vez. A sala de justiça estava em silêncio. Jaime ficou olhando para a pasta, seu coração batendo contra suas costelas tão forte que ele pensou que elas poderiam quebrar. EF 9. Elisa Ferraz. "Senhorita Sobral", disse Jaime, sua voz um sussurro forçado. "Qual é a relevância deste arquivo, Excelência?" "Este arquivo, criado há 25 anos", disse Sobral, sua voz cheia de gelo, "detalha a primeira grande fraude cometida pela acusada. Parece que a senhorita Ribeiro, então uma analista júnior, ganhou suas insígnias ao provar sua lealdade ao Sr. Drummond. Este arquivo contém uma lista detalhada de contas secretas, holdings offshore e ativos ocultos criados com o propósito específico de ocultar o verdadeiro patrimônio líquido do Sr. Drummond de sua esposa durante seus procedimentos de divórcio. Ela projetou um memorando. Era de Isabela para Roberto. Assunto: gestão de ativos F. Rick movia os 400 milhões do fundo do Lehman para as 3 novas entidades Cayman. Seu advogado nunca o encontrará. O pré-nupcial só se aplicará às contas domésticas que declaramos. Sua complicação infeliz será tratada. Ah, a complicação infeliz. Jaime parou de respirar. Isto não foi apenas um golpe corporativo. Não foi apenas um caso extraconjugal. Foi um ato criminoso, malicioso e direcionado, projetado para deixar uma mulher grávida e seu filho nascituro na miséria. Esta mulher, Isabela, não apenas roubou o marido. Ela roubou o futuro de sua mãe. Ela roubou o futuro dele. Ele olhou para Roberto Drummond.
Seu pai estava olhando para a tela, seu rosto cinzento. Ele parecia genuinamente chocado. Parecia que ele também havia sido traído. Ele sabia que eles estavam escondendo dinheiro, mas claramente nunca soube como Isabela o havia feito ou quão completa foi a decepção. Ele a havia deixado lidar com isso, e ela o havia feito com uma eficiência sociopática brutal. Jaime olhou para o júri. Eles estavam olhando, horrorizados. Ele olhou para a acusada. Isabela Drummond não era mais desafiadora. Ela estava olhando para a tela, não com raiva, mas com um estranho orgulho frio, como se admirasse sua própria obra. E então, Jaime cometeu o erro de olhar para a galeria. Na última fila, uma mulher se levantou. Ela era elegante, seu cabelo de um prateado de bom gosto, seu rosto gravado com uma vida de luta e dignidade. Era sua mãe, Elisa Ferraz. Ela estava assistindo ao julgamento todos os dias, sentada nos fundos, uma observadora silenciosa e anônima. Jaime sabia que ela estava lá. Eles não tinham falado sobre isso. Não havia necessidade. Seus olhos se encontraram através da sala de justiça, lotada e silenciosa. Ele viu lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Ele viu 25 anos de dor, de sacrifício, de noites solitárias e força silenciosa, tudo encapsulado em um único olhar devastador. A sala de justiça, os advogados, o júri, todos desapareceram. Havia apenas sua mãe e a mulher que tentou destruí-los. Jaime Ferraz pegou seu martelo. Sua mão não tremia, estava sólida como uma rocha. Este tribunal, disse sua voz tensa com uma fúria controlada e justa, entrará em recesso por 10 minutos. Ele se levantou, virou-se e caminhou para seus aposentos, o eco do soluço silencioso de sua mãe, o seguindo. A sentença, um eco do passado. Quando o juiz Jaime Ferraz voltou para a sala 26B, a atmosfera havia mudado. O ar, antes cheio dos murmúrios da imprensa e da postura ansiosa dos advogados, agora estava absolutamente parado, sufocante. Era o silêncio de uma câmara de execução. Jaime caminhou até o estrado, sua toga preta parecendo menos uma vestimenta e mais uma armadura. Ele se sentou e o peso de seu cargo pousou sobre ele, uma pressão familiar e reconfortante. Ele não era mais o filho. Ele era o tribunal. Ele olhou para a mesa da defesa. A advogada principal de Isabela, Patrícia Mendes, parecia cinzenta. O livro Razão Rossi e o arquivo do acordo FE não apenas destruíram seu caso, eles o vaporizaram. A defesa tem um argumento final? Perguntou Jaime. Sua voz, um tom plano e neutro, que ecoou na sala em forma de sepultura. Mendes levantou-se, seus movimentos rígidos. Ela não podia refutar a evidência. Ela não podia alegar inocência. Tudo o que lhe restava era um apelo desesperado. Senhoras e senhores do júri, começou sua voz forçada. O que vocês viram, o que vocês ouviram, é uma história de um mundo complexo e difícil. Um mundo de altas finanças, onde as linhas são tênues. A senhora Drummond foi uma participante. Sim, mas ela foi a arquiteta? Ou ela foi um produto de um ambiente criado pelo homem, sentado naquela primeira fila? Roberto Drummond? Ela era ambiciosa? Sim, ela era cruel. Sim, mas foi tudo ela. Ou ela foi, no final, aquela que ficou com o fardo por uma geração de má gestão corporativa? Encontrem a dúvida razoável nisso. Ela se sentou. Foi fraco, patético, e todos sabiam disso. Então a promotora, Anália Sobral, levantou-se. Ela caminhou não para o júri, mas para o centro da sala, parando diretamente entre Isabela e Roberto. Dúvida razoável, começou sua voz um chicote. Vamos falar sobre o que é razoável.
É razoável acreditar que a acusada criou acidentalmente 2 dúzias de empresas de fachada? É razoável acreditar que ela acidentalmente desviou 4 bilhões de reais de sua própria empresa? É razoável acreditar que o livro Razão Rossi, uma confissão meticulosa e detalhada de cada um de seus crimes, é uma obra de ficção? Ela caminhou até o júri. A defesa quer que vocês vejam linhas tênues. Permitam-me esclarecê-las. A acusada Isabela Drummond é uma predadora. Ela tem sido durante toda a sua carreira. Vimos a prova. Vimos o arquivo rotulado como Acordo F. Vimos como ela começou sua carreira conspirando para fraudar criminalmente uma mulher grávida para deixá-la e seu filho nascituro na miséria para seu próprio ganho pessoal. Isso não é uma linha tênue, isso é um padrão. Isso é quem ela é. O que ela fez a Elisa Ferraz há 25 anos foi o modelo para o que ela fez à Drummond Global. A única diferença foi a escala. Ela apontou para a Isabela. Ela não é um produto de seu ambiente. Ela é o ambiente. Ela é a podridão. Toda a sua vida, todo o seu império. É uma fraude. E hoje essa fraude termina. Encontrem a culpada. Encontrem a culpada nos 28 crimes. Enviem uma mensagem de que a lei não é apenas para o pobre ou o fraco. Enviem uma mensagem de que os titãs podem cair. E eles devem. Jaime entregou suas instruções ao júri. Eram 23 rios, a espera foi agonizante. Às 0004 a campainha tocou, o júri tinha um veredito. Eles levaram 58 minutos. Todos de pé? A sala estava elétrica. Senhor presidente, disse Jaime, sua voz firme, o júri chegou a um veredito? Chegamos, Excelência, na acusação de conspiração para cometer fraude. Como o senhor encontra? O presidente respirou fundo. Culpada. Um som metade engasgo, metade soluço. Saiu da garganta de Isabela. Acusação por acusação. O presidente leu o veredito para os 28 crimes. Cada culpada foi uma martelada, um prego no caixão da vida de Isabela. Roberto Drummond afundou em seu assento, a cabeça entre as mãos. Um homem vendo seu próprio nome ser cinzelado em uma lápide. Quando o último culpado foi lido, a sala ficou em silêncio. Isabela não chorava mais, ela estava simplesmente vazia. Jaime olhou para a mãe. Elisa Ferraz tinha os olhos fechados. Uma única lágrima, uma lágrima de 25 anos, traçava lentamente um caminho de justificação em sua bochecha. A sentença, ele disse olhando para a mesa da defesa. Será amanhã de manhã às 10 horas. Ele bateu o martelo. Este tribunal entra em recesso. O despertar do Titã. Conclusão. Significativa. Na manhã seguinte, a atmosfera era diferente. Não se tratava mais de culpa ou inocência. Tratava-se do preço. Isabela Drummond foi conduzida, não em um terno bege sob medida, mas em um macacão laranja, mal ajustado, de emissão padrão. A inversão de poder era absoluta. Este tribunal está agora em sessão para a sentença da acusada, Isabela Drummond, anunciou Jaime. Isabela se levantou, suas correntes tilintando. Ela olhou para o estrado, seus olhos selvagens, buscando, e pela primeira vez pousando em Jaime, realmente vendo-o, não como um juiz, mas como um homem. Excelência! Começou sua voz, um sussurro desesperado e quebrado. Por favor, eu sei como isso se parece. Eu sei o que o senhor ouviu. Mas isso não fui só eu. Eu era ambiciosa, sim. Eu cometi erros terríveis. Mas era o mundo em que eu estava. Era um mundo de homens. Eu fiz o que tinha que fazer para sobreviver. Roberto, ele exigiu isso. Ele exigiu sucesso. Ele me pressionou. Eu tenho uma filha, Sofia. Ela precisa de mim. Ela está com problemas.
Por favor, Excelência, eu imploro por clemência. Não tire minha filha de mim. Ela desabou em sua cadeira, soluçando. Jaime olhou para ela, seu rosto uma máscara. Ele deixou o som de seus soluços encher a sala por um momento longo e frio. Clemência! Disse Jaime, sua voz tranquila, mas cortou a sala. A senhora pede clemência por sua filha, um poderoso apelo. Ele fez uma pausa, seus olhos fixos nos dela. O conceito de clemência, senhora Drummond, implica um entendimento compartilhado de justiça, e a justiça é uma dívida que deve ser paga. Jaime pegou o documento, o arquivo do acordo efêmero. A senhora era uma analista júnior, não estava sobrevivendo em um mundo de homens. A senhora foi uma arquiteta, viu um alvo, uma mulher grávida, e viu uma oportunidade. A senhora viu uma maneira de provar seu valor ao destruir uma vida antes que ela pudesse sequer começar. A senhora não apenas fraudou uma empresa, senhora Drummond. A senhora construiu toda a sua carreira sobre a terra queimada da vida de outras pessoas. Isabela olhou para cima, confusa. O quê? O que isso tem a ver com... Tem tudo a ver com isso. A voz de Jaime de repente ecoou. A calma judicial quebrou, revelando a fúria justa por baixo. Tem tudo a ver com o seu caráter, com o seu motivo, com a sua completa e total falta de remorso. A senhora não apenas cometeu erros. A senhora tomou decisões. A senhora escolheu roubar. A senhora escolheu mentir. A senhora escolheu destruir. Ele se inclinou. No seu mundo, as pessoas eram ativos para usar ou passivos para cortar. A senhora cortou Elisa Ferraz. A senhora cortou seus acionistas. Mesmo no final, a senhora tentou cortar Roberto Drummond. Neste mundo, nesta sala, não lidamos com ativos e passivos. Lidamos com a lei. E a lei não é cega para um quarto de século de conduta predatória calculada. A senhora é uma predadora em série, senhora Drummond. E a lei finalmente a pegou. A senhora pede clemência, mas nunca demonstrou nenhuma. A senhora me pede para não a separar de sua filha. Mas a senhora foi o instrumento que separou um pai de seu filho e um futuro de uma mãe. A sala ficou muda. A cabeça de Roberto Drummond se levantou. Ele olhou para Jaime, uma compreensão horrível e insuportável se espalhando por seu rosto. Ele sabia. É a sentença deste tribunal, disse Jaime, sua voz caindo para um barítono frio e final. Que a senhora Isabela Drummond seja entregue à custódia da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado por um período de 30 anos. Um som, diferente de qualquer coisa humana, saiu de Isabela. Um grito agudo de incredulidade pura e agonizante. Não, 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 você não pode, você não pode! Ela avançou, tentando passar por cima da mesa. Roberto, Roberto, faça alguma coisa, seu estúpido patético. Você deixou isso acontecer, você deixou que ele fizesse isso comigo, seu bastardo. Os oficiais de justiça a agarraram. Eles a arrastaram para fora da sala, seus gritos ecoando. Este tribunal entra em recesso, disse Jaime, sua voz levemente trêmula. Ele bateu o martelo, ele se encostou na porta de seus aposentos. Suas mãos tremendo, sua toga parecendo incrivelmente pesada. Tinha acabado. Ele abriu a porta lateral privada e caminhou para o longo e vazio corredor de mármore. Ele precisava de ar. Ele precisava de sua mãe. Jaime parou. Seu sangue congelou. Roberto Drummond estava a 6 metros de distância. Seu rosto um naufrágio de lágrimas e confusão. Jaime, meu Deus, é você? Você é. Jaime apenas olhou para ele. Roberto tropeçou para a frente. Eu sinto muito. Eu não sabia sobre o acordo. Eu juro por Deus que eu não sabia que ela fez aquilo. Eu apenas a deixei lidar com isso. Eu nunca soube.
O senhor sabia que ela estava grávida, disse Jaime, sua voz plana, morta. Sim, mas... O senhor sabia que estava abandonando seu filho. O senhor sabia que estava deixando sem nada. O senhor sabia, disse Jaime, dando um passo em direção a ele. O resto, a empresa de fachada, a fraude, isso é apenas papelada. O senhor assinou a execução. Ela apenas segurou o machado. Por favor, sussurrou Roberto com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele parecia patético, uma casca do titã da capa da Forbes. Por favor, filho, podemos conversar? Eu posso pelo menos te conhecer? Eu posso consertar isso. O dinheiro, o que sobrou, é seu. É dela. Eu posso te dar tudo. Ele estava tentando comprá-lo, afinal, ele ainda estava tentando fazer um acordo, escrever um cheque. Jaime sentiu um vazio frio e final. A raiva havia desaparecido. O ódio havia desaparecido. Havia apenas o nada. O senhor não tem nada que eu queira, disse Jaime. O senhor não está arrependido, Sr. Drummond. O senhor está simplesmente encurralado. O senhor está sozinho e perdeu. Jaime deu as costas para ele. No outro extremo do longo corredor, parada em um feixe de luz brilhante das grandes janelas arqueadas, estava Elisa Ferraz. Ela não estava chorando. Ela não estava sorrindo. Ela estava simplesmente esperando, como sempre esteve. Ele caminhou pelo corredor, seus passos ecoando, cada um deixando seu passado para trás. Ele passou pelo fantasma de Roberto Drummond, que havia se encolhido contra um pilar, um homem apagado por suas próprias decisões. Jaime caminhou diretamente para sua mãe. Ele olhou para ela, para as linhas de força e sacrifício gravadas ao redor de seus olhos, e os 25 anos de calma judicial, de aço de promotor, de um coração de filho protegido, finalmente se quebraram. Seu rosto se enrugou. Mamãe, ele sussurrou. Sua voz se tornou um nó. Ela não o abraçou, não no início. Ela simplesmente levantou as mãos e acariciou seu rosto, suas palmas quentes e familiares. Ela olhou em seus olhos, não como uma juíza, mas como para seu filho. Meu filho, disse ela, sua voz suave, mas inquebrável. Meu Jaime, você trouxe a justiça. Ela finalmente o abraçou, e ele se agarrou a ela, o juiz federal se apoiando em sua mãe. Acabou, querido, ela sussurrou, acariciando seu cabelo. Acabou, vamos para casa. Juntos, mãe e filho saíram do Tribunal Federal de Justiça, suas sombras longas sob a luz da tarde. Eles não olharam para trás, e assim, os pecados do pai não foram visitados sobre o filho. Eles foram julgados por ele. Roberto Drummond perdeu sua empresa, sua esposa e o filho que nunca conheceu, tudo em um golpe devastador. Isabela aprendeu que uma vida construída sobre o engano sempre acabará por desmoronar. E o magistrado Jaime Ferraz e sua mãe Elisa finalmente fecharam uma ferida de 25 anos, provando que os impérios mais fortes não são construídos sobre o dinheiro ou o poder, mas sobre a integridade e a verdade, interação e chamada à ação. O que você acha? Você acha que o juiz Jaime tomou a decisão correta ao não se declarar impedido, mesmo que fosse sua própria madrasta? Ou você acha que a justiça deve ser sempre totalmente cega, independentemente do custo pessoal? Deixe-nos sua opinião abaixo nos comentários e compartilhe esta história com um amigo que precise de um lembrete de que a vingança, às vezes, é servida com uma toga preta. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias de justiça da vida real.